Olá, pessoal! Essa aula vem falar um pouco sobre o controle tecnológico do concreto, quanto aos seus requisitos de qualidade. Tá? Então, os requisitos de qualidade do concreto pode ser encontrado no item 5, tá? E seus subitens da ABNT NBR 12655, que é relativo ao concreto de cimento Portland, preparo, controle, recebimento e aceitação. Então, os requisitos da qualidade do concreto estão referentes, tá, nessa norma 12655, quanto a essa capacidade resistente, desempenho em serviço e durabilidade. O que seria qualidade para o concreto? Tá? Então, qualidade do concreto ou para o concreto é o atendimento a todas as especificações técnicas e estruturais exigidas em projeto. Então, o controle existe para que o material de concreto, tá, aplicado em estruturas, ele apresente uma qualidade requerida na aplicação enquanto fresco, qualidade estrutural durante a desforma até carregamentos de uso e também atenda à durabilidade prevista. Tá? Então, essa durabilidade prevista é uma qualidade de importância fundamental para a vida útil da obra e também para a sua viabilidade econômica e importância para a sustentabilidade global. Então, a qualidade do concreto, tá? Além de exigir, requisitos desde a escolha dos materiais, a quantidade correta dos materiais, a forma que esse material ele foi produzido, tá? Exige também que a equipe mantenha padrões de qualidades. Tá? Então, assim, a concretagem ela exige, quanto à aplicação desse concreto, exige uma vigilância constante. Os componentes do concreto ele possui os seus próprios parâmetros. Tá? E a troca desses parâmetros exige adaptações ao conjunto para manter a conformidade dos parâmetros exigidos no projeto, como trabalhabilidade, resistência, módulo de elasticidades constantes durante toda a construção. A NBR 6118, ela trouxe o conceito de durabilidade, a partir do qual a resistência deixou de ser inteiramente definida pelo conceito do cálculo e passou a ser estabelecida junto com consumo mínimo de cimento, a proteção, ou seja, o cobrimento das armaduras, a camada de concreto, a sua espessura de proteção, que vai depender do local onde vai ser construída uma determinada estrutura. A relação água-cimento, ou seja, a quantidade de cimento pela quantidade de água, ou vice-versa aqui, quantidade de água pela quantidade de cimento, que essa relação aqui ela vai influenciar tanto na resistência quanto na porosidade e permeabilidade do concreto. Então, o que seria a relação água-cimento? A relação água-cimento é a quantidade de água da mistura medida em relação à massa do cimento. Então, a quantidade dessa mistura de água e cimento, quanto maior essa relação, quanto maior esse valor, ela vai influenciar nas propriedades do concreto, quanto à sua trabalhabilidade, porosidade, permeabilidade, resistência à compressão e durabilidade. Ou seja, se eu aumento essa relação aqui, quanto maior esse valor da relação água-cimento, mais fácil vai ser de trabalhar com esse material.
né? Então, vai tender a aumentar a trabalhabilidade. Então, quanto maior a relação, maior a trabalhabilidade. Essa a relação também alta ou maior, né? Quando à medida que vai aumentando, aumenta também a porosidade e a permeabilidade desse material. Então, sabemos que o concreto, quando ele tem água, né? Bastante água, ou à medida que vai se aumentando a quantidade de água no material, vai diminuindo a resistência. Primeiramente porque a água ela aumenta a porosidade, ela aumenta a permeabilidade, e quando o concreto ele é poroso, ele é permeável, ele tende a ser menos resistente. Então temos um exemplo aqui em relação da relação água-cimento. Sabemos que quanto menor essa relação, né, o concreto, né, ou aqui tem um exemplo de uma pasta, tá? Ele vai ficar menos trabalhável. À medida que vai aumentando essa relação, né, além de melhorar a trabalhabilidade desse concreto, desse material, também diminui, né, a resistência desse produto. Então, pergunta-se, para a resistência, quanto mais água, melhor? Sabemos que o gráfico aqui, né, sabemos que à medida que você aumenta essa relação água-cimento, que se aumenta essa relação água-cimento, a tendência é diminuir, né, a resistência à compressão do concreto. Ou seja, se quer aumentar a resistência, então tem que diminuir, né, essa relação, ou tem que diminuir a quantidade de água que vai ser aplicada no material. A figura aqui também mostra, né, que a resistência ela vai diminuir quando a porosidade do concreto aumenta. Então, um concreto poroso ele vai ser um concreto com menor resistência. Então, como forma de melhorar a qualidade do material, né, do concreto e de proteção, né, do concreto armado, das armaduras, temos que reduzir essa porosidade, né? Então, quando se reduz a porosidade, vai diminuir a penetração de agentes agressivos no concreto, que vem do meio ambiente, do ambiente natural, né? Seja do ambiente marinho, né? Ambiente poluído, como gases industriais, queimas de combustíveis. Então, quanto maior, né, a classe, né, quando se aumenta a classe de agressividade ambiental, tá? Deve-se estar aí aumentando a espessura desse concreto, ou seja, dependendo da classe de agressividade ambiental. Tá? Por exemplo, existem ambientes, né, que a agressividade são consideradas significantes, outros têm um risco pequeno, lugares, né, regiões marinha, industrial, tem um risco grande, industrial, respingos de maré elevado. Então, quando as estruturas estão situadas em ambientes que são considerados de um risco grande, né, de agressividade grande, elevado, a tendência é aumentar, né, a espessura da camada desse concreto, né, esse concreto ter uma maior resistência, ser um concreto menos poroso e menos permeável. Então, sabemos, voltando de novo para a relação água-cimento, sabemos que quando, né, se diminui a relação água-cimento, diminui a quantidade de água, né, a ser colocada ali na composição desse concreto, tá? Então, quando se diminui essa relação, o concreto ele fica menos poroso, né? Então, quanto menos poroso, também a tendência de ter também uma maior resistência. Então, temos aqui a tabelinha, né? Quando a resistência é para uma classe de agressividade ambiental 4, tá? Tem que ser um concreto com a resistência maior do que 40 MPa. Por exemplo, temos uma relação água-cimento de 0,45. Então, à medida que vai se diminuindo, né, essa classe de agressividade ambiental, menos o ambiente agressivo, né, a
a relação água-cimento ela pode estar sendo maior, 0,60, 0,55, né? Então, a resistência aqui pode estar trabalhando com concreto nessas classes de resistência. Então, voltando novamente, os requisitos de qualidade para o concreto, segundo a BNT-NBR 12655, em seu item 5, existem os 3 itens aqui, que encontra capacidade resistente, desempenho de serviço e durabilidade. Então, segundo essa norma, né, a resistência ela é obtida a partir da classe de agressividade ambiental. Como eu falei, né, à medida que se aumenta essa classe de agressividade ambiental, como foi apresentado na tabela anterior, tá? À medida que se aumenta essa classe de agressividade ambiental, se aumenta também a resistência. Então, a resistência, né, ela pode ser retirada daqui para saber qual resistência pode se estar, né, trabalhando, né, que vai depender do local, né, em que essa estrutura estará sujeita. Então, de posse dessa decisão, o projetista estrutural vai verificar a qualidade do concreto, do cobrimento protetor do aço, que é a espessura, né, da camada de concreto em relação ao aço, que vai depender da classe de agressividade ambiental, né? E dali ele vai tirar o FCK mínimo do concreto, a relação água-cimento, o consumo mínimo de cimento por metro cúbico de concreto. Né? Então, vai depender dessa classe de agressividade ambiental, se tem-se a relação água-cimento e o FCK mínimo, né, que pode estar trabalhando, que vai dependendo da categoria aqui, né, da classe de agressividade ambiental. A NBR 12655 ainda apresenta o cálculo da resistência de dosagem do concreto, através dessa fórmula aqui, FCJ, que é a resistência média do concreto à compressão prevista aos 28 dias, tá? Então, o FCJ quer dizer a resistência aos 28 dias, que é igual ao FCK, que é a resistência característica do concreto à compressão, mais 1,65 SD. Esse SD aqui é um desvio padrão que vai depender das condições de preparo do concreto, tá? Então, temos 3 condições. Condição A, que é aplicável a classes, né, C10 até C80, ou seja, classe de 10 MPa até 80 MPa. Tá? Então, aqui nessa condição, vem como é feita, né, a forma de preparo desse concreto, ou seja, os cimentos agregados são medidos em massa. Então, vem toda a descrição. Tá? Temos a condição B, aplicáveis da classe C10 a C25, e também temos a forma de preparo para a classe C10 a C20. E também a condição C, que é aplicável a concretos das classes C10 a C15. Ou seja, dependendo da condição, se é condição A, se é condição B, se é condição C de preparo desse concreto, aí vem, né, o desvio padrão correspondente a essas condições. Por exemplo, condição A, temos o desvio padrão de 4, condição B de 5,5, condição C de 7, tá? Em nenhum caso, né, a norma ainda fala, em nenhum caso, o desvio padrão adotado pode ser menor que 2 MPa. Então, voltando aqui na nossa fórmula, tá? Considerando que se conheça o SD, né, através do emprego da metodologia descrita, no item aqui da norma, 5.6.3.2, limitando o valor mínimo, né, do desvio padrão de 2 MPa, tá? Então, considerando o FCK de 35 MPa, quanto que seria o FCJ, né? Então, só substitui o FCK é 35 mais 1,65 vezes o desvio padrão, que é 2. Ou seja, vai dar um valor de 38,3 MPa. O que isso quer dizer, né? Que todos os meus corpos de prova, né, a resistência, né, da resistência dos corpos de prova, eles têm que dar, né, um valor mínimo de 38,3, ou seja, os valores de resistência, né, após os meus ensaios,
tem que dar valores superiores a 38,3, né? Se caso eu queira que minha estrutura, né, considere aí um valor mínimo de 35 MPa. Ou seja, eu não posso trabalhar embasada apenas no FCK, tá? Então, eu tenho que me embasar no FCJ, ou seja, considerando a resistência aos 28 dias. Então, para dar uma maior segurança, para garantir que realmente essa resistência do meu concreto, né, vai considerar esse mínimo aqui de FCK, todos os meus ensaios, né, do meu concreto lá, da minha resistência, tem que dar acima de 38,3. Então, novamente aqui, verificando mais um exercíciozinho sobre o FCJ, que é a resistência característica do concreto aos 28 dias, que é igual ao FCK, mais 1,65 vezes SD, que é o desvio padrão. O desvio padrão vai depender das condições de preparo do concreto. Para esse exemplo aqui, temos um SD no valor de 5,5 MPa, tá? Então, 5,5 MPa é em relação, né, à condição B. Então, como é que foi preparado esse concreto? O cimento é medido em massa, a água de amassamento é medida em volume, mediante dispositivo dosador, e os agregados em massa combinado com volume. A umidade do agregado miúdo é determinado pelo menos 3 vezes ao dia. O volume do agregado miúdo é corrigido através da curva de inchamento, estabelecida especificamente para o material utilizado. Então, ele é utilizado para as classes C10 a C20, ou seja, de resistência de 10 a 25 MPa. Tá? Então, temos aqui um FCK de 25 MPa. Quanto que seria o FCJ? Substituindo 25 mais 1,65 vezes 5,5, que é o desvio padrão, né? Então, temos um FCJ, ou seja, resistência característica do concreto, resistência concreta aos 28 dias, de 34 MPa. O que isso quer dizer? Para que eu consiga trabalhar com esse 25 MPa aqui, né, nos meus ensaios de resistência, né, de todos os meus corpos de prova ali que forem submetidos, né, aos ensaios de compressão, devem dar um valor mínimo de resistência de 34 MPa. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula. Tchau, tchau!